Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite e a oportunidade de estar fazendo a abertura do evento e desejar que o dia seja ótimo para todos. Eu vou falar um pouco hoje sobre o que torna uma empresa atrativa para investidores e para isso também eu vou trazer alguns dados de mercado e também falar um pouco sobre inovação. Meu nome é Leandro Kitamura, eu sou sócio e CEO da eSapiens Tecnologia. Atuo no mercado de tecnologia há 19 anos e desde 2011 com o mercado adulto. Desculpa. A eSapiens é uma Venture Builder. Basicamente o que a gente faz é transformar ideias em negócios excepcionais. Um outro termo para isso é fábrica de startups. Basicamente a gente ou cria empresas do zero internamente, ou faz isso por meio de aquisições ou investimentos. Hoje nosso portfólio é composto por 6 projetos. 5 deles estão no segmento adulto e um deles no segmento esotérico, que é o Astrolink, na área de astrologia. Deu uma cortadinha aqui, mas nosso principal produto é o Sexlog. O Sexlog é a maior rede social adulta do Brasil e da América Latina. Ele foi fundado em 2004 e hoje mais de 20 milhões de pessoas já tiveram ou ainda têm um cadastro no Sexlog. É muita gente. Só para vocês terem ideia, em 2023, em média, a gente teve 23 mil fotos postadas todos os dias e 1.600.000 mensagens trocadas diariamente. Ou seja, a vida sexual do brasileiro é bastante ativa. Pelo menos de quem está no Sexlog. E eu queria começar falando um pouco qual que é a diferença de um Venture Capital tradicional para uma Venture Builder, que é um pouco do que a gente faz. Em linhas gerais, os fundos de investimento tradicionais, basicamente, eles colocam dinheiro no negócio para ajudar o negócio a crescer e esperam que o empreendedor faça o negócio acontecer. Então, eles são muito menos ativos na operação. Eles são realmente alguém que vai lá e vai te dar uma ajuda financeira. Eles também partem de um princípio de ter uma diversificação maior. Ou seja, muitos dos negócios que eles investem, eles sabem que não vai dar certo. Então, em linhas gerais, eles falam que quando eles investem em 10 negócios, eles esperam que pelo menos um dê muito certo e que vá compensar todos os outros, mesmo que todos os outros deem prejuízo. Já no nosso modelo, a gente é um pouco diferente. A gente trabalha com uma quantidade muito menor de empresas, uma diversificação menor, mas negócios que têm uma correlação maior e somos muito mais ativos na operação. Então, quando a eSapiens faz o investimento, em linhas gerais, a gente busca ter o controle da empresa, a gente também traz o empreendedor para dentro, para que ele possa continuar conduzindo o negócio, mas é um modelo muito mais participativo do que um venture capital tradicional. O risco para o investidor também muda um pouco. Nos fundos de investimento, se espera que o empreendedor se dedique exclusivamente àquilo e se der errado, ele sai sem nada, ele perdeu tudo. No nosso modelo, a gente tenta equalizar um pouco esse risco. Então, quando o empreendedor entra para o grupo, ele já recebe parte em dinheiro pelo tudo que ele construiu e ele tem a oportunidade também de trocar parte das ações da empresa dele por ações do grupo todo. Então, com isso, ele consegue reduzir o risco dele, que antes dependia de um só negócio, e agora ele consegue ter parte de todos os negócios do grupo. E no fim também, pensando em objetivos no longo prazo, um Venture Capital vai pensar em como ele vai vender o seu negócio lá na frente, para poder apurar o lucro dele. No nosso caso, a gente visa o longo prazo. É como o negócio ser rentável no longo prazo, para gerar caixa, contribuir para todo o grupo, permitir a gente expandir as operações, crescer e, principalmente, remunerar os próprios acionistas do grupo. Legal. Agora, eu trouxe aqui alguns dados de como está o cenário de investimento até o 3º trimestre desse ano. Nesse gráfico aqui nas barras, a gente vê que até o final de setembro foram investidos no mundo 193 bilhões de dólares em empresas de forma geral, em fundos de investimento. Se a gente considerar que já foram 3 trimestres, isso não chegou nem à metade do que foi ano passado. E ano passado já foi muito menor que 2021, que foi quando a gente teve o boom. A gente teve a pandemia, que não foi algo legal, mas as empresas de tecnologia cresceram muito e pareciam que nunca mais iam parar de crescer. Mas pararam e hoje a gente está num momento muito mais desafiador para conseguir investimento para as empresas. Principalmente porque a gente está num cenário de taxa de juro alta, ou seja, o custo de capital fica muito mais elevado. Temos
possibilidade de entrar em vários países em recessão, vários conflitos armados acontecendo no mundo, ou a possibilidade, por exemplo, entre China e Estados Unidos. E isso torna o investidor muito mais cauteloso na hora de decidir investir. E, consequentemente, o volume de investimentos cai bastante. Um outro dado interessante é que a taxa de down rounds, por 3 trimestres consecutivos, está acima de 18%. O que quer dizer um down round? Significa que as empresas estão captando novamente no mercado e estão sendo avaliadas por um valor menor do que elas foram avaliadas anteriormente. Ou seja, numa jornada esperada e comum, né, se espera que quanto mais investimento a gente consiga no mercado, mais a gente cresça e lá na frente a gente consiga rounds a um valor ainda maior e continue crescendo. Mas esse ano, por 3 trimestres, a taxa é quase 2 em cada 10 empresas estão sendo subavaliadas em relação a valuations anteriores. Ou seja, não está um bom momento para exigir, quando a gente busca investimento, falar que nossa empresa vale muito. Está muito mais difícil convencer o investidor. Porém, um dado animador, apesar de ainda a gente ter essa alta taxa de empresas sendo subavaliadas, o valuation das empresas, principalmente no estágio Seed e Series A, que são empresas nos estágios mais iniciais, tem percebido uma leve alta trimestre a trimestre, o que pode mostrar que a gente está numa leve recuperação. Legal. A gente está acho que todo mundo sente, que estamos num momento desafiador. Mas o que torna uma empresa atrativa para os investidores? Porque, mesmo nesse momento, ainda tem investimento acontecendo, tem valuations crescendo. O que essas empresas têm de diferente? Para começar, eu queria entrar um pouco mais novamente nos dados. Eu fiz uma análise, a partir dos dados do terceiro trimestre desse ano, das 13 principais empresas que receberam investimentos agora no terceiro trimestre. E uma coisa interessante, 30% de alguma forma usavam inteligência artificial para resolver um problema, 25% estavam relacionadas à saúde, e quando eu falo saúde, são ligadas à biotecnologia e criação de novos medicamentos, 23% blockchain, de alguma forma usam blockchain para resolver um problema, depois energia limpa, segurança e chips. Na nossa empresa, a gente tem uma brincadeira que às vezes parece que assim, se você quer atrair investimento para o seu projeto, coloca IA no nome da sua empresa ou blockchain, que a galera vai ficar louca para investir. E olhando para o gráfico, parece que é isso. Parece que sua empresa não é de saúde, é melhor você dar um jeito de colocar inteligência artificial nela. E eu acho que por trás disso tem uma verdade que vai um pouco mais além. Uma pergunta muito importante que todo empreendedor tem que responder e todo fundo vai fazer é: por que agora? Por que a oportunidade que a sua empresa está explorando? Por que o problema que você está resolvendo? Por que esse problema ficou tanto tempo, até hoje, ninguém quis resolver ele, e agora você foi o primeiro a achar uma oportunidade e explorar ela? A gente vive hoje num mercado muito competitivo, Tem muita gente fazendo tudo e tentando, então, às vezes é difícil a oportunidade ficar lá disponível e, ninguém viu, Em geral, as pessoas tentam fazer de tudo. E a gente sempre se pergunta isso, quando chega uma oportunidade, tipo, por que você está fazendo isso agora? Por que ainda ninguém fez? Por que você é o primeiro? E tem uma coisa muito interessante que está muito relacionada quando a gente tem saltos tecnológicos, saltos de plataforma e tecnológicos. Por exemplo, quando a gente teve a democratização do acesso à internet, ou o uso por todo mundo de smartphones, isso criou toda uma nova onda de novos negócios. Isso permitiu uma gama de novas soluções que eram inimagináveis antes, que agora poderiam ser problemas anteriores que poderiam ser resolvidos de forma diferente. Então, toda vez que tem uma inovação tecnológica, abre muitas janelas de oportunidade. E, no geral, os fundos querem aproveitar um pouco disso. Ou seja, todas essas novas oportunidades que surgem, e acho que é indiscutível que agora a gente está vivendo um momento muito interessante em termos de tecnologia. Tem muita coisa legal surgindo. Eu até queria contar uma história que é interessante, não é nova, mas eu achei relevante. Eu até pedi autorização aqui com a Maia do Xvideos para usar a marca deles. Não sei se todo mundo conhece, mas a EasyTaxi já não é mais uma empresa tão relevante no Brasil, mas ela foi uma das precursoras dos apps de carona. Era uma empresa para você chamar o seu táxi aqui no Brasil. O interessante é que quando ela foi lançada, os celulares, os smartphones ainda não estavam tão populares entre todos, principalmente entre os taxistas.
os taxistas não queriam deixar de usar os celulares antigos. E o fundador, na época, ele chama Thales, ele vivia no meio dos caras tentando descobrir, convencer eles a comprar smartphone. Se vocês não comprar o smartphone e não instalar o EasyTaxi, como que meu negócio vai funcionar? Aí teve um dia que um taxista chamou ele, mostrou o DVD que ele tinha instalado no carro dele e os DVDs pornô que ele tinha comprado para assistir na horas vagas. Né? Ele achou aquilo engraçado, mas ele abriu o celular dele e mostrou o Xvideos. E falou assim, o motorista falou, caramba, quanto você paga para ter todos esses vídeos no seu celular? Ele falou, isso aqui é de graça. Mas ele teve uma grande sacada. Ele espalhou para os taxistas que se eles comprassem um smartphone, instalassem o aplicativo do EasyTaxi, eles iam ter acesso ilimitado a vídeos pornô no Xvideos. Ele até arrastava o ícone do Xvideos para o desktop, como se fosse um aplicativo. Ele falava que era um aplicativo. E falava assim, se pelo menos uma vez por dia você não abrir o EasyTaxi, vai cancelar o seu acesso ao vídeo pornô. Você tem que manter ele aberto. E viralizou. Isso viralizou. Todos os taxistas começaram a comprar smartphone. O negócio deu muito certo. Uma empresa que recebeu muito investimento e foi vendida. Né? Hoje, ela é uma empresa do grupo Cabify, se não me engano. E o que é interessante, eu acho, que eu gosto dessa história, foi um empreendedor que conseguiu ver esse salto tecnológico e até conseguiu fazer uma força para adiantar esse avanço tecnológico. Isso até mostra, né, a força que tem no nosso mercado adulto de acelerar esse avanço. Assim. Eu acho que isso é uma coisa incrível do mercado que todos nós trabalhamos. Legal. Mas é claro, né, que eu acho que empresas, de forma geral, não são só novas empresas, principalmente, não são só empresas que usam novas tecnologias que surgem. Né? Tem diversos problemas do dia a dia. Enfim, cada pessoa aqui é única, cada pessoa tem uma experiência única e a gente tem muitos empreendedores que conseguem enxergar problemas que ainda não foram resolvidos e poderiam ser resolvidos de forma melhor. Eu trouxe alguns pontos aqui, isso está muito relacionado à nossa vivência, tá? Das empresas que a gente analisa, o que a gente acha importante. Mas um ponto, acho que indiscutível, principalmente no caso de startup, são equipes competentes. Hoje, a disputa por talentos, principalmente no meio de tecnologia, é muito alta. É muito tentador para um bom profissional trabalhar numa empresa grande. Então, conseguir mostrar que sua startup, sua empresa tem uma equipe competente, que vai conseguir realizar seus planos e concretizar a visão da startup é muito importante. Outro ponto são os diferenciais competitivos. Assim. Às vezes é tentador a gente achar que o nosso negócio é único, mas ele nunca é. Sempre existe muita competição, ou de negócios semelhantes ou de negócios similares. Um caso que a gente tem, acho que todos sabem que o mercado de fã é um mercado extremamente competitivo. Né? OnlyFans, Privacy, Fanfiver, surgem empresas nessa linha todo o tempo. A gente também tem a nossa, que é o Boop, e uma das discussões que a gente teve internamente era o que a gente tem de diferente. E para nós, um dos nossos diferenciais foi controlar um possível canal de distribuição, que é a nossa rede social principal, que é o Sexlog. Ou seja, a gente tem já pessoas aqui que podem querer vender conteúdo, então por que não criar um produto para elas? Deu muito certo. Né? Hoje foi um dos produtos que a gente conseguiu crescer em receita dos mais rápidos da nossa empresa. Assim. Funcionou muito. É uma estratégia até que a gente percebe que está sendo bastante usada no mercado. Outro ponto muito importante são as métricas. Acho que independente da nossa ideia, da nossa visão, do problema que a gente resolve, tudo que a gente falar, de alguma forma, pode ser subjetivo, né? Pode ser entendido como algo subjetivo e a pessoa pode não acreditar. Agora, com números, é diferente. Né? Se a gente consegue mostrar o nosso negócio em números, o que a gente já tem feito, a coisa muda de figura. O primeiro case de investimento nosso foi um produto de astrologia, o Astrolink. Quando o empreendedor chegou na gente, ele era um fundador solo, só ele. Ele criou do quarto dele o produto e estava nos limites técnicos e de negócio dele. Ele não sabia como fazer dinheiro, o produto faturava R$1.000 por mês, e estava falando com a gente. A gente tinha um certo preconceito com astrologia, será que dá para ganhar dinheiro com astrologia? Mas chegou uma hora que ele enviou uma informação para a gente que a gente achou fantástica. Ele estava registrando 1.500 cadastros orgânicos por dia. E a gente sabe o desafio que é você gerar relevância orgânica para o seu produto. E ele não investia nem R$1 em marketing. E a gente olhou para aquilo e falou, caramba, tem valor aí. Outro dado interessante era que 70% dos cadastros eram mulheres. Como o nosso background era de dating, a gente falou, em último caso, a gente vai transformar isso aqui num Tinder da astrologia.
Acabou que isso não aconteceu. A gente achou que não fazia sentido, mas o produto cresceu muito. A gente trouxe o empreendedor para dentro, criou uma equipe para ele, colocou dinheiro no projeto. O projeto cresceu bastante. Hoje ele está traduzido em 6 idiomas e presente em mais de 150 países. É um dos nossos maiores cases de sucesso de investimento pela Sapiens. E falando um pouco de empresas maiores, que em alguns momentos também a gente analisa, eu acho que eu trouxe aqui 2 pontos principais. Acho que o primeiro é ir além do marketing. Às vezes eu acho que é muito cômodo quando a gente tenta mostrar o nosso negócio, eu busco um investidor, como que eu vou usar esse dinheiro? Vou alocar em marketing. Uma característica das sextechs e do nosso mercado de forma geral é que a gente é banido dos meios de propaganda tradicionais. Então, investir em marketing é um grande desafio. E só falar quem vai investir, acho que não é a saída. Ter estratégias efetivas e conseguir demonstrar como faz isso, acho que é muito relevante. Até aqui no evento, acho que a gente tem cases, o pessoal da Fatal, que terá uma palestra em breve, acho que é um super case de investimento em marketing, e o próprio Sexlog, enfim, temos vários cases aqui que a gente pode aproveitar para isso. E um outro fator que, no nosso caso, pesa muito é a eficiência. Hoje, quando a gente busca uma empresa, a Sapiens tem um pouco dessa característica, assim, a gente gosta muito de geração de caixa. Então, quando a gente busca uma empresa maior, a gente tenta entender se ela se encaixa no nosso modelo, se a gente consegue colocar pessoas boas lá, pessoas competentes, que vão fazer o negócio continuar crescendo e, ao mesmo tempo, vai gerar caixa para o grupo para remunerar os próprios acionistas e também fazer novas aquisições e novos investimentos. Legal? Eu queria finalizar com uma reflexão. Teve um momento na história da Apple, acho que todo mundo conhece um pouco da história da Apple, né? Mas o Steve Jobs foi afastado da direção da empresa. A empresa entrou num momento muito ruim, estava à beira da falência, chamaram ele de volta. O Steve Jobs fez uma super simplificação lá nos produtos, né? Falou, cara, eliminou várias linhas de projeto, ficou só com basicamente 4 computadores. A empresa voltou a ficar lucrativa, mas ainda era uma empresa que atendia um nicho específico. E perguntaram para ele o que ele ia fazer depois, como que ele ia fazer a Apple deixar de ser uma empresa de nicho e voltar a crescer. E ele respondeu, eu vou esperar pela próxima grande novidade. E aqui acho que está muito relacionado, né, com o que eu estou falando. E, depois disso, todo mundo sabe, eles lançaram o iPod, lançaram o iPhone, e foi uma empresa super inovadora, e hoje vale mais de 2 trilhões de dólares, tem um valor mais de 2 trilhões de dólares de mercado. E o que eu acho muito incrível nisso é sobre o processo criativo. O processo criativo, ninguém cria nada do zero, né? O cérebro humano não é capaz de tirar uma coisa do ar e criar uma super inovação. O que a gente faz nada mais é do que se aproveitar de outras criações que estão acontecendo nesse momento, juntar isso e criar soluções inovadoras. E tem momentos na história, isso acontece o tempo todo, mas tem momentos na história onde empreendedores muito capazes, pessoas muito competentes, conseguem juntar isso e resolver problemas que as pessoas às vezes nem imaginam que tinham, ou, enfim, de formas muito inovadoras e causar disrupção em todo o mercado. E eu queria deixar 2 perguntas hoje aqui para a gente refletir. A primeira é, será que o momento que a gente está vivendo agora é o momento onde a próxima novidade está surgindo ou vai surgir? E se esse for o momento, será que as nossas empresas e as nossas equipes estão preparadas para acompanhar toda essa evolução e buscar melhores formas de resolver os problemas dos nossos clientes, ou a gente está deixando espaço para os nossos concorrentes e para as novas empresas que podem vir a surgir no mercado? Muito obrigado.